Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continuação da leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 40, a partir do versículo 7. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados, e o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço de outra banda. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados de outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até ao telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados, e o átrio até o pilar em volta da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar, e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. Esta medida côvado, ela mede aproximadamente 45 centímetros. Continuando, versículo 17. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo. E mediu a largura da dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados, da banda do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra. E os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo. De 50 côvados era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento e a largura 25 côvados, e de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras,
uma de uma banda e outra da outra nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas camarinhas, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida, para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e da outra banda que estava no vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas de outra banda, aos lados da porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas de 4 dedos de comprimento estavam fixadas por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro que estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava à banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok que chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de uma banda e 5 côvados de outra, e a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra.
O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de outra banda e outra da outra. Terminei o capítulo 40.